Olá, alunos do segundo ano! Hoje estudaremos ciências. O Sol e o planeta Terra. Então, para a aula de hoje, peguem a apostila do segundo bimestre, lápis e borracha. Estou esperando. Já pegaram a apostila? Abram na página 257. 257. Encontraram? Vamos começar a estudar. Ouçam: os seres vivos e o ambiente. Muitos artistas retratam a natureza tal como ela se apresenta, sob a luz do sol ou à noite. Agora, observe as obras de arte de dois importantes artistas plásticos para então responder a pergunta abaixo. Muitos artistas pintaram a natureza. À noite, pintaram o dia. Obra de arte Seresta na Roça, obra Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jate. Suas primeiras ideias. Qual a influência da luz e do calor do Sol sobre a superfície da Terra? Vocês sabem por que a luz e o calor do Sol são importantes? A luz e o calor do Sol são muito importantes. Porque o Sol ilumina o planeta Terra, o Sol aquece o planeta Terra, as plantas precisam dos raios do Sol. As plantas precisam dos raios do Sol para produzirem seu próprio alimento e também para produzirem oxigênio, o ar que precisamos para respirar. Sem Sol, não existiriam as plantas morreriam. Não teríamos árvores, não teríamos flores, nem frutos, nem legumes, nem verduras, não teríamos vegetais, não teríamos oxigênio. Então, você vai escrever por que o sol, a luz e o calor do sol são importantes para a existência de vida na Terra. A existência de vida na Terra. Podem escrever. Já escreveram? Então agora comigo na página 258. Ouçam Estrela Sol e o planeta Terra. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Ele é muito quente, brilhante, muito grande em relação aos planetas que giram ao seu redor por caminhos que chamamos de órbitas. O Sol é uma estrela quente, grande, brilhante, gigante. E os planetas giram ao redor do Sol. Além da iluminação, o Sol é o astro que irradia calor, energia no espaço e assim aquece os planetas, permitindo a vida na Terra. Nas imagens a seguir, podemos ler sobre as características que tornam esse astro essencial à vida em nosso planeta. O menininho vai explicar tudo o que o Sol oferece ao planeta Terra. A luz e o calor do Sol proporcionam a liberação do oxigênio pelas plantas e algas. O oxigênio
é um gás essencial para a respiração da maioria dos seres vivos. As plantas precisam dos raios do sol, dos raios e do calor do sol, para produzirem seu alimento e para produzirem oxigênio. O sol ilumina e aquece o planeta Terra. Sem ele, tudo seria escuro e gelado. Através da luz do sol, nossa pele produz vitamina D, substância fundamental para a saúde dos seres humanos. Agora, página 259. Ouçam. A turma da Lupinha aproveitou o dia lindo de sol para se divertir com as sombras produzidas pelo movimento do corpo. Brinquem no quintal de casa, brinquem de fazer sombras. E assim se formou a sombra. As sombras são fenômenos criados a partir do bloqueio parcial da luz. As fontes de luz podem ser naturais, produzidas principalmente pelo sol, ou artificiais, produzidas pelas lâmpadas, por exemplo. Quando o sol está no nascente, as sombras são longas e se projetam em direção ao poente. Aproximadamente ao meio-dia, as sombras são menores e podemos vê-las sob os nossos pés. Quando o sol está a pino sobre a terra, isto é, na vertical, não ocorre sombra. Já no fim da tarde, quando o sol se põe, as sombras ficam novamente longas e se projetam para o nascente. Por isso, é possível calcular a passagem do tempo durante o dia. À noite, as sombras também podem ser produzidas como resultado do reflexo do sol na lua ou como também por meio de quaisquer objetos artificiais. Vocês sabem por que surge a sombra? Porque a luz não consegue atravessar um obstáculo. Imaginem que essa menina esteja lá no quintal da casa dela. Sabe por que surgiu a sombra? Porque a luz não conseguiu atravessar um obstáculo, o corpo dela. Houve um bloqueio, a luz não conseguiu atravessar o corpo dela. Ah, e vocês sabiam que o sol, ele surge no céu logo de manhã, no leste, e se põe ao final da tarde, no oeste? Ah, só que a gente pensa que é o sol que se movimenta, mas não é o sol que se movimenta. Quem se movimenta é o planeta Terra, porque o planeta Terra gira em torno do sol. Então, sabe o que acontece? De manhã, quando vemos o sol surgir no leste, as sombras surgem em uma posição contrária à posição dos raios do sol. Projetamos a sombra na posição contrária. Ah, agora de tarde, quando o sol se põe, vemos o sol na posição oeste. Se estivermos lá no quintal ou na pracinha, nossa sombra será projetada na posição contrária, no leste. E vocês, sabem qual é o leste e o oeste? Imaginem que o leste seja a posição da vila, da cidade de Nuporanga, e o oeste, o bairro da Vilinha, Morro Agudo. Então vamos pensar, de manhã, quando vemos o sol no leste, a nossa sombra é projetada em posição contrária. Ah, mas de tarde, quando o sol se põe no oeste, a nossa sombra fica em posição contrária. Ah, e vocês sabiam que as sombras surgem por causa da luz, por causa do bloqueio, o bloqueio da passagem da luz. E temos fontes de luz natural. O sol é uma fonte de luz natural. Mas temos também as fontes de luz artificiais, as lâmpadas. Então você pode brincar de fazer sombras durante o dia no quintal e à noite na sua casa. É só aproveitar a luz da lâmpada. Ah, à noite você pode ir lá no quintal também.
quando tiver uma noite enluarada, estrelada, também você conseguirá brincar de sombra, porque a lua, toda brilhante no céu, ajudará você a brincar de sombras. Mas você sabia que a lua não tem luz? Aquela luz, aquele brilho todo, são os raios do sol. A lua reflete os raios do sol. Página 260. Observe a sombra produzida pelo sol ao longo do dia em cada imagem. De manhã o sol surgiu no leste, a sombra aparece na posição contrária, oeste. Ao meio-dia, a sombra aos nossos pés. Ao final do dia, o sol está na posição do poente, oeste, a sombra ao contrário, no leste. As sombras podem ser mais curtas, mais compridas ou quase não aparecer, de acordo com a posição do sol no céu. Então esse menininho ele está de braços abertos, mostrando a posição. De manhã, vemos o sol na posição leste, à tarde, no oeste. E a gente olha para o céu, a gente pensa que é o sol que se movimenta, mas é a terra que se movimenta. Mas a gente tem essa impressão, essa imagem do sol se movimentando, mas o que se movimenta mesmo é o planeta Terra, ele gira em volta do sol. Página 261. Diálogo com o texto, atividade. Qual a importância do Sol para a manutenção da vida no planeta Terra? Registre suas ideias por meio de desenho. Qual a importância do Sol? Você vai fazer um desenho que explica a importância do Sol. Qual a importância do Sol? O Sol é importante para as plantas, para os vegetais, porque as plantas produzem o seu próprio alimento e também produzem oxigênio, o ar que precisamos respirar. Se não houvesse sol, não teria plantas, não teríamos frutos, nem legumes, nem verduras, nenhum vegetal. Não teríamos oxigênio. Então, hoje, no final da aula, depois de assistir toda a aula, você vai desenhar uma árvore na sua apostila, na página 261. Agora comigo, na página 262. Diálogo com o texto. O que é preciso para se formarem as sombras? O bloqueio da luz, o bloqueio parcial da luz. Observem este quadro, Brincadeiras de Criança, de Ricardo Ferrari. Nele você vai desenhar o sol. Vocês estão vendo as sombras? Sabem por que surgiram as sombras? Porque os raios do sol não conseguiram atravessar o corpo das crianças. A luz foi bloqueada, então surgiu a sombra. A luz foi bloqueada, surgiu a sombra. A luz encontrou um corpo, foi bloqueada, surgiu a sombra. E é isso que você vai escrever. A luz ser parcialmente bloqueada. É isso que faz surgir as sombras. Escrevam.
Agora, próxima tela, página 263. Observe as sombras das imagens abaixo e circule aquela que demonstra que a posição do Sol está próxima do meio-dia. Próxima do meio-dia, temos o Sol aos nossos pés. Vocês vão circular a zebra. Número 4. Por que as sombras mudam de lugar? Porque a Terra gira e, ao girar, recebe diferentes intensidades de luz. Podem escrever, estou esperando. Já escreveram? Então passaremos à próxima tela. Página 267. Ouçam. Como é bom dia ensolarado, não é mesmo? Praia, brincadeiras e piscina são garantia de muita diversão. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados para que nada a estrague. Atenção à exposição ao sol. Em dias ensolarados, devemos ter alguns cuidados com o sol, pois os raios solares em excesso podem causar grandes danos à nossa saúde. Para prevenir queimaduras na pele e outros problemas, devemos evitar a exposição ao sol das 10 às 16, pois é nesse período que os raios solares são mais intensos. Além disso, para nos protegermos dos raios nocivos do sol, devemos optar por locais com sombra, protetor solar, pelo menos 3 vezes ao dia, como também fazer uso de bonés, chapéus, óculos escuros. A escolha de roupas de cores claras, frescas e leves, além de uma boa hidratação, também auxiliam na diminuição da sensação de calor. Então, escutem, protejam-se do sol. Raios solares intensos fazem mal à saúde. Usem protetor solar, chapéus, óculos escuros, roupas de cores claras e muita água. Página 268. Tecnologia, acessórios para a proteção solar. A tecnologia, utilizada nos tecidos que protegem a pele do sol, oferece benefícios ao consumidor. Trata-se de roupas especiais que impedem a passagem da radiação ultravioleta. São próprias para quem pratica esportes ao ar livre ou aquáticos. Além disso, são indicadas para aqueles que não podem reaplicar o filtro solar tantas vezes quanto indica o fornecedor. As roupas com proteção solar devem ser certificadas conforme as exigências e as normas estabelecidas pelos órgãos competentes, para que assim possam ser chamadas.
Mais uma dica: óculos de sol só podem ser comprados quando tem a certificação de proteção contra os raios ultravioletas. Cuide-se, aproveite esses benefícios para proteger-se ainda mais a sua pele dos raios nocivos do sol. Existem roupas que impedem a passagem de raios solares. Atletas esportistas e pessoas com alergia usam esta roupa. Pessoas com alergia, por quê? Existem pessoas que não podem usar o protetor solar, têm alergia, então usam roupas que impedem a passagem de raios solares. Outra maneira de se proteger é usar óculos, mas cuidado, use óculos com certificação. Não coloque qualquer óculos de brincadeira para ficar no sol. Proteja seus olhos. Página 270. Complete o quadro com as dicas para proteger o seu cão dos raios solares que você ainda não conhecia. Você não vai precisar escrever, é só para saber. Cuidados com os animais de estimação. Evitar passeios das 10 horas às 17 horas. Não passeie com seu cachorro das 10 horas da manhã às 17 horas da tarde, porque os raios solares, o calor é mais intenso. Isso faz mal para a saúde dos bichinhos. Número 2. Quando se faz uso de roupas com proteção solar, deve-se aplicar o filtro solar? Justifique a sua resposta. As pessoas que tiverem roupa de proteção solar podem aplicar o filtro solar no rosto, nas mãos. Só que a maioria das pessoas que usam essas roupas especiais que não deixam os raios do sol passar são pessoas que têm alergia ao protetor solar. Então, as pessoas alérgicas, que têm alergia ao protetor solar, devem apenas usar as roupas especiais. Você também não precisa copiar, são apenas curiosidades. Não precisam copiar página 269. Página 270. Ouçam a leitura da historinha da Mônica. O sol cria condições para que exista vida, nos aquece, melhora a nossa saúde, nosso humor, certo? Mas o melhor momento para aproveitar o sol é pela manhã, até às 10 horas no máximo, sempre usando o protetor solar. Daí você pode se divertir a valer e vai dar um tsunami. Mas não é para usar qualquer protetor solar. Tem que ter o fator de proteção entre 15 e 30. A embalagem do frasco está marcado o fator de proteção solar e é melhor ainda se tiver proteção contra os raios ultravioletas do tipo A, UVA. A Mônica está nos ensinando a tomar cuidado com os raios do sol. Protejam-se, usem protetor solar, cuidem da saúde. Página 272. Ouçam! Até aqui, vimos duas obras de arte mostrando o dia e a noite. Falamos sobre o Sol e sua importância para o planeta Terra, as sombras produzidas pelos movimentos do corpo e os cuidados com a exposição ao Sol. Mas fico aqui pensando, para onde o Sol vai quando é noite? A menina disse: acho que ele fica onde está. Mas por que não conseguimos vê-lo? E vocês? Sabem por que não conseguimos ver o sol? Ah, não vamos realizar essa experiência que a menininha está falando. Mas vamos aprender, continuar estudando a apostila. Vamos descobrir o que acontece com o sol durante a noite. Abram na página 272. Página 272. Suas conclusões. De acordo com o que foi observado ao fazer a experiência, não fizemos a experiência,
Mas vamos entender. Vou desenhar o Sol. Sol é uma grande estrela quente e brilhante. O Sol fica paradinho. Ele não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. A Terra, ela gira em torno dela mesma. A Terra também gira em volta do Sol. E a Terra demora um ano para girar em volta do Sol. Mas a Terra fica girando em volta dela mesma o tempo inteiro. E esse movimento se chama movimento de rotação. Ela não para de girar. E sabe o que acontece? A parte da Terra que recebe raios do Sol se torna dia. A parte da Terra que não recebe os raios do Sol se torna noite. É por isso que existe o dia e a noite. Então, o que vocês vão escrever? Porque a Terra gira, realiza rotação. É por isso que quando é dia no Brasil, é noite no Japão. Porque o Japão fica do outro lado do planeta, bem distante do Brasil. Então, enquanto o Brasil recebe raios solares, enquanto no Brasil é dia, no Japão é noite. Mas a Terra vai continuar girando, a Terra não para de girar. Por isso há o dia e a noite. Então escreva, porque a Terra gira, realiza a rotação. E agora, atividade 2. Observe a imagem da Terra e desenhe a Lua e o Sol ao lado de cada face do planeta, de acordo com a iluminação recebida. Parte clara, iluminada da Terra. Você vai desenhar o Sol, porque é o Sol que está iluminando a Terra, iluminando e aquecendo esta parte da Terra. Parte escura, você vai desenhar a Lua. Podem desenhar Sol e Lua. Enquanto é dia no Brasil, é noite do outro lado do mundo. E a Terra vai continuar a girar, surgindo dias e noites. Desenhe o Sol e a Lua. Desenharam o Sol e a Lua? Então vamos agora à página 275. Ouçam. A Terra é um planeta rochoso que se move em torno de si mesma, como um peão. Esse movimento é chamado de rotação e dura 24 horas ou um dia, ocasionando o dia e a noite. O movimento da Terra em torno de si mesma é contínuo, sendo que 12 horas uma das faces é iluminada pelo Sol, a outra permanece em completa escuridão pela ausência de luz. Observe o esquema abaixo para compreender a relação entre o planeta Terra, o Sol, o dia e a noite. A Terra gira em torno dela mesma. A parte que recebe raios do Sol torna-se dia,
a parte não iluminada pelo sol, noite. O sol aparece todos os dias pela manhã e a este fenômeno chamamos de nascente. Ao entardecer, o sol se põe, que é conhecido como poente, ocorrendo sempre do lado oposto ao nascente. Durante as manhãs, vemos surgir o sol no céu, no leste, nascente, lugar onde o sol nasce, nascente, lugar onde o sol se põe, se esconde, poente. Mas, só para lembrar, não é o sol que se movimenta, é a terra que gira. Esta impressão do sol se movimentar é apenas uma impressão que temos, mas quem se movimenta é o planeta Terra. Página 276. Os dias e as noites organizam atividades dos animais. Observe. Há animais que ficam acordados durante a noite, animais de hábitos noturnos, a coruja, o morcego, a onça e a raposa vermelha. E durante o dia descansam. Há animais de hábitos diurnos, ficam acordados durante o dia e à noite dormem. Cada animal tem o seu ritmo, o seu ciclo, e cada animal vive de acordo com as suas necessidades. Animais de hábitos noturnos encontram seus alimentos durante a noite. Animais de hábitos diurno encontram alimento durante o dia. Animais de hábitos noturnos ficam acordados durante a noite por encontrar muita caça. Animais de hábitos diurnos vivem acordados durante o dia, aproveitam o dia e descansam à noite. Página 277. Existem as plantas de hábitos noturnos que abrem durante a noite. Lembram da dama da noite? Ela abre as pétalas durante a noite. E o girassol é uma planta de hábitos diurnos. Ele segue o sol. Ele precisa da luz e do calor do sol. Ele precisa da energia do sol para crescer. Já os seres humanos possuem atividades variadas. Alguns estudam e trabalham durante o dia, enquanto outros estudam e trabalham no período da noite. Meu pai é médico e faz plantões à noite. O pai deste menino trabalha à noite. Minha mãe trabalha no banco durante o dia todo. Meu irmão entrou na universidade no período da noite. Eu estudo de manhã. Agora os seres humanos organizam a sua vida de acordo como querem. Ficam acordados, trabalham, descansam no horário que querem. Página 278. Diálogo com o texto. Leia a tirinha abaixo. Eu vi o mundo pela primeira vez num dia bonito de sol. Eu não sabia que aquele era um bonito dia de sol, até conhecer a minha primeira noite escura e fria, e outros dias de tempestade, de nevascas e de inundações, e fiquei gostando cada vez mais dos dias de sol. Lembraram meu começo, minha descida a este mundo. Os dias difíceis de frio e de fome eu atravessava com a esperança de melhores dias. Afinal, eu aprendera que uma noite escura sempre sucede um dia de sol. E você? O que Horácio quis dizer? Uma noite escura sempre sucede um dia de sol. Que depois de um dia de sol vem uma noite escura, mas depois de uma noite escura vem um dia de sol, que depois de um dia de sol vem uma noite escura e depois de uma noite escura vem um dia de sol. Sabe o que ele diz com isso? Que a Terra gira, realiza um movimento de rotação. Podem escrever.
Já escreveram? Então passaremos à próxima tela. A página 279. Qual o nome do movimento que a Terra realiza, ocasionando dia e noite? Qual o nome do movimento? Rotação. Explique como acontece esse movimento. A Terra gira em torno de si mesma. Então, podem escrever rotação. E depois, a Terra gira em torno de si mesma. Já escreveram? Então passaremos à próxima pergunta. Por que esse movimento é tão importante? Porque origina o dia e a noite. Porque surge o dia e a noite. Podem escrever. Já escreveram? Então passaremos agora à página 284. Atividade número 1. O Sol é importante na manutenção da vida do planeta Terra. Escreva o que essa estrela nos fornece em cada quadro. O que o Sol nos fornece? Luz e calor. Completem. Luz, calor. Já completaram? Então prestem atenção a essa historinha. Olha, o Cebolinha, ele foi buscar um lápis, começou a desenhar, desenhou uma nuvem e um sol. Agora ele foi, buscou um tripé com uma tela, desenhou uma paisagem. Desenhou a natureza? Qual o astro desenhado por Cebolinha? O Sol. Escrevam o Sol. Cebolinha desenhou o Sol. Escreveram o Sol? Então agora, página 285.
vocês não vão copiar nada na página 285. Vou explicar só para vocês aprenderem. O Sol é uma estrela. O Sol é uma estrela. E por que o Sol é bom para os seres humanos? Oferece luz e calor. E por que o Sol é bom para os vegetais? Com o Sol, as plantas produzem seu próprio alimento e oxigênio. Não precisam copiar. O Sol é uma estrela, para os seres humanos oferece luz e calor, e para as plantas produzem o seu próprio alimento e fabricam o oxigênio. Prestem atenção. O que permite a formação das sombras? Por que surgem as sombras? Também vocês não vão copiar, não é para copiar. Por que surgem as sombras? É o bloqueio da passagem da luz. Tem alguma coisa atrapalhando a passagem da luz, o bloqueio. Então surgem as sombras. É possível segurar uma sombra? Saltar sobre a sombra? Não, porque a gente não pode segurar a luz nem a sombra, que é o bloqueio da luz. Não podemos segurar a sombra. E por que as sombras mudam de tamanho? Devido à intensidade da luz. Esta foi a aula de hoje. Fizemos as principais atividades da apostila de ciências. Quando terminarem as atividades, o desenho da árvore e as outras folhinhas da apostila, me mandem fotos. Lembrem-se que a página 86 não precisa copiar, não precisa escrever. Foi só para aprender. Um grande abraço e até a próxima aula!